e aí a gente vai, então, depois evoluindo aí o nosso processo, tá? Então, primeiro, essa parte aí dos modelos que a gente vai estudar hoje, tá? Próxima aula, no dia 17, a gente vai falar um pouquinho sobre a coluna, tá? Sobre as lesões que acontecem na coluna, tá? A gente vai falar sobre a hernia de disco, sobre os processos degenerativos, sobre principalmente a lombalgia, que é um tema muito comum, as pessoas apresentam bastante lombalgia, né? A gente vai falar aí sobre essas lombalgias. Depois, em dezembro, janeiro, aí nós temos aquele recesso, né, do Natal e Réveillon. Aí nós vamos falar no dia 7 sobre lesões do joelho, foram algumas das perguntas de vocês. Nós vamos falar sobre dor femoro-patelar, sobre lesões de ligamentos do joelho. Depois, no dia 14, falar sobre ombro. No dia 21, falar sobre tornozelo. No dia 28, falar sobre tendinopatias, que são problemas no tendão. Antigamente, a gente chamava muito os problemas de tendão de tendinites. Com o passar do tempo, a gente viu que esse termo não é tão correto, e o termo hoje mais universalmente usado são tendinopatias, são doenças do tendão. Tá? Então, a gente vai estudar as tendinopatias também. Depois, em fevereiro, uma aula sobre osteoartrite, que eu acho que é uma aula importante que é uma coisa muito comum, principalmente hoje que as pessoas idosas estão praticando mais atividade física, né? Então é interessante a gente conhecer a osteoartrite porque é uma patologia bem prevalente em idosos e também em certas situações em pessoas mais jovens, mas é mais comum no idoso, tá? Depois, no dia 11, como foi pedido aí de vocês, nós vamos falar sobre lesões na corrida, quais são as lesões, a epidemiologia, como são as lesões mais frequentes. No dia 18, nós vamos ter uma aula sobre pubalgia, que são dores na região do pubis, muito comuns em atletas de tênis, de atletas de futebol. Tá? No dia 25, dor miofacial e fibromialgia. Tá? Também é uma coisa interessante a gente conhecer, bastante comum. Em março, nós vamos falar sobre lesões no crossfit e aqui repetiu pubalgia, que é outro tema, tá, gente? Depois eu vou corrigir isso aqui. Depois nós vamos falar sobre trabalhos, vamos apresentar os trabalhos, e no dia 30, avaliação final. Tá? Essa avaliação final é uma provinha, né, feita aí online também, sobre os temas que a gente destacou aí durante o semestre. Tá? Então, esses seriam os nossos temas. Tá? Coluna, joelho, ombro, tornozelo, tendinopatias, osteoartrite, lesões na corrida, pubalgia, dor miofacial, fibromialgia, né? Lesões no CrossFit, e aqui tem outro tema que eu vou trocar aqui, que tem duas aulas sobre pubalgia. A gente vai colocar outro tema aí para vocês, tá? Alguma dúvida, pessoal, sobre esses temas? Gostaria que vocês falassem alguma coisa aí, discutissem, que querem um outro tema, que a gente tem esse tema livre aí para a gente poder colocar nesse tema aí da pubalgia. Então, tem corrida, lesões no CrossFit, que é uma modalidade hoje em dia muito em voga, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Na aula de tornozelo, você também vai falar sobre o tendão de Aquiles? Vou falar sobre entorse. Entorse, fascite plantar. E o tendão de Aquiles a gente vai falar quando for falar sobre as tendinopatias, porque aí Ah, pega tá. todos os tendões, né? Tendão de Aquiles, Beleza. tendão do espinhoso, tendão do bíceps, vários tendões que tem problema. Aí é tendinopatia, tá? Professor, eu Pois não. pensei aqui, bom dia primeiro, né? Bom dia. Será que poderia fazer alguma aula sobre lesão nos esportes virtuais? Olha, muita lesão na mão, alguma coisa assim. Pode ser o tema do Isso. seu trabalho, né? Você vê a aula passada? Você estava aí? Eu não vim aula passada, eu não estava matriculada ainda. Legal. Então, isso aí é um bom tema para o seu trabalho. Que aqui no Ah, tá. curso, no final, no último aula, você viu que tem a apresentação de um trabalho, tá? Uhum. Esse trabalho, ele é de livre escolha. E aí você pode escolher, Júlio, qual tema que você quer fazer. E pode ser Ah, o tá. tema do seu trabalho, por exemplo, lesões nos esportes virtuais. É um ótimo tema, uma coisa up to date aí, né? Tá? Aí você pode fazer esse trabalho e apresentar.
Esse trabalho ele é feito, você vai fazer para a gente um levantamento da epidemiologia das lesões, quais são as lesões mais comuns nos esportes virtuais, o que pode ser feito de estratégia preventiva, entendeu? Então, aí você pode fazer esse trabalho sobre esse tema. Tá bom? Entendi. Obrigada, professor. Nada. Tranquilo, pessoal? Então, aí, alguma dúvida? Essa aula, então, dezembro, janeiro e fevereiro. Aqui, gente, essa aula de pubalgia, na realidade, é a aula de apresentação do trabalho, que são 2 aulas de apresentação do trabalho, tá? Aqui vão ter 2 aulas de apresentação do trabalho. Tá bom? Então, muito bem. Dúvidas aí, pessoal, sobre esses temas? Não? Muito bem. Então, a gente vai trabalhar agora um pouquinho com nossa aula de hoje, que é uma aula sobre os modelos de tratamento, aí, de entendimento, né? Nem seria de tratamento, é mais de entendimento mesmo de como que as lesões aparecem, né? Como que surgem as lesões. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Quem de vocês aí já teve alguma lesão esportiva, assim, na prática de atividades esportivas? Algum de vocês já teve? Eu já tive. Você já teve? O que você teve? Eu tive uma distensão no posterior da coxa. Atenção. Que esporte você pratica? Eu praticava taekwondo. Taekwondo. Boa. Então, isso é um exemplo aí, né, gente, de uma lesão, né? Quem já teve outras, alguma lesão, torção, além de lesão muscular? Quem já teve alguma coisa? Trauma mesmo? Eu não sei se encaixa como lesão. Eu acho que é, né? Mas eu tive um problema no joelho, os Gustlater. Os Gutschlatter. Os Gutschlatter é uma lesão, não só do esporte, né? Os Gutschlatter é uma lesão, um problema na epífise de crescimento do joelho, né? O joelho dos jovens, antes da maturação óssea, o joelho tem um epífise de crescimento. E aí, uma coisa que pode engatilhar essa lesão é muito salto, muito pulo, em que a pessoa usa muito tendão, maturado, e aí pode acabar levando à inflamação da epífise de crescimento. Você pode considerar como uma lesão do esporte, porque ela é muito comum em adolescentes que estão praticando esporte, né? Então, gente, as lesões, tem alguém com o microfone aberto aí, por favor, para fechar. Então, a gente pode observar que as lesões, elas aconteciam, né? E acontecem hoje, eu acho hoje com mais intensidade, justamente porque aumentou a exigência do esporte. Antigamente, as pessoas jogavam futebol, corriam muito menos, com menos intensidade, com menos agressão, né? Com menos necessidade de performance do que hoje em dia. E, além disso, o treinamento ele evoluiu. Ao mesmo tempo que o treinamento evolui também a exigência sobre o corpo desses atletas, né? Então, os esportes aumentaram muito, virou uma coisa profissional mesmo, né? Aqui a gente vê dois indivíduos que tiveram lesões. Quem é atleticano e flamenguista aí vai lembrar que é um atleta muito famoso do Atlético, que é o Reinaldo, né? O Reinaldo era um atleta de futebol de seleção brasileira. E ele encerrou a carreira dele por causa de lesão no joelho, né? Então, do mesmo jeito, e aqui o Zico, também que é um atleta aí do Flamengo, seleção brasileira, que também teve muitos problemas de joelho, né? No futebol, o joelho é uma coisa muito frequente até hoje, né? Só que aumentaram as lesões, aumentaram a gravidade, a severidade das lesões, mas também melhorou o diagnóstico, melhorou as condutas cirúrgicas para determinados tipos de lesão e melhorou também a reabilitação, né? Esse aqui, olha, essa foto que vocês estão vendo aqui é o Reinaldo, né, que é um atleta de seleção brasileira, e essa pessoa aqui é o seu Adão. Eu trabalhei muitos anos no Atlético, né? Foi fisioterapeuta do Atlético, da equipe profissional durante vários anos. E nessa época aí, devia ser anos 70, anos 80, quem era o fisioterapeuta dele, quem cuidava da reabilitação do Reinaldo, que era um atleta de seleção brasileira, era o seu Adão. Não desmerecendo o seu Adão, mas ele era uma pessoa que não tinha uma formação acadêmica, ele era técnico em enfermagem. Então, é a pessoa que realizava o trabalho de reabilitação
de um profissional em nível de seleção brasileira. Então, evoluiu muito o conhecimento, evoluíram as técnicas de reabilitação, né? E aí, hoje em dia, a gente sabe que as lesões do joelho, como o Reinaldo tem, ou teve, elas são muito frequentemente possíveis de serem reabilitadas, o atleta voltar a praticar esporte de maneira correta e de maneira com grande nível de performance. Na época, infelizmente, o Reinaldo teve que parar de jogar futebol no auge da carreira dele por causa de lesões no joelho. Tá? Então, evoluíram as lesões, evoluiu a gravidade das lesões e a prevalência das lesões, mas também evoluiu os tipos de tratamento, tanto o diagnóstico. Antigamente não tinha uma ressonância magnética, não tinha um exame que pudesse ser feito. O indivíduo tinha uma lesão no menisco, por exemplo, e ia lá e tirava os meniscos da pessoa. Hoje em dia você tem processos muito menos agressivos, muito menos invasivos do que tinha-se antigamente. Tá? Então melhorou, aumentou a intensidade, a severidade das lesões, a prevalência das lesões, mas também houve uma melhora dos processos de reabilitação e de diagnóstico, né? Então, um equilibrou o outro, né? E aqui a gente tem um grande exemplo de lesão, não sei se você se lembra, o Ronaldinho, né? O Ronaldinho Fenômeno. O Ronaldinho teve uma lesão muito séria no joelho, né? Uma ruptura do tendão patelar, o músculo quadríceps dele subiu, ficou lá para cima, totalmente subido mesmo, rompeu o tendão, o músculo sobe. E ele então fez um processo de cirurgia, fez um processo de reabilitação, e conseguiu voltar a ter um nível de performance muito bom, foi até para a Copa do Mundo, né? Então, é um exemplo também de como que a lesão ela pode ser bem cuidada, mas o que é interessante a gente pegar como exemplo do Ronaldinho? Interessante a gente pegar a importância de se fazer um trabalho preventivo. Ele quase, né, interrompeu a carreira dele, certamente ele perdeu muita performance por não ter, muitas vezes, feito, quando jovem, um trabalho preventivo, um trabalho de reabilitação adequado. Porque, certamente, essa lesão dele do tendão não é uma coisa que aconteceu num dia, é um processo. Possivelmente ele teve uma tendinopatia, ele pode ter tido aquele osgutilater que vocês viram lá no passado. Isso foi evoluindo até o ponto dele ter o final dessa lesão, no caso, que seria a ruptura do tendão patelar, tá? Então, aí a gente vê essa evolução e a importância de a gente trabalhar não só de maneira curativa, mas também de maneira preventiva. Tá? Será que é possível prevenir uma lesão, gente? O que vocês acham? Você que teve esse estiramento do isquio, será que você teria condição de ter prevenido para você não ter tido a lesão? O que você acha? Eu acho que sim, com essa, tipo assim, a prática mais controlada, por exemplo, e também com o alongamento adequado, A o carga, né? pré e o pós-treino bem feito, mais trabalhado, né, vamos dizer assim, uma melhor qualificação de carga, essas coisas daria para prevenir. Então, assim, tem lesões que são difíceis realmente da gente prevenir, né, gente? Mas outras são possíveis de serem prevenidas, né? Um estiramento como você teve de isquio tibial, isquio sural, é possível prevenir. A gente sabe que um dos fatores geradores é a fraqueza, né? Às vezes você poderia estar com uma fraqueza específica na fase excêntrica do isquio, na hora do chute você precisava de usar muito essa fase excêntrica e não conseguiu ter força suficiente para frear a perna. Você podia estar fatigado, então o seu treino pode ter sido um treino muito pesado, um treino muito cansativo, e a fadiga interferiu também com a possibilidade de você absorver as cargas. Você pode ter dormido mal no dia, e isso pode ter afetado também a sua performance, a sua capacidade de absorver carga. Então, assim, é possível prevenir? É possível. Podem ser feitas estratégias, mas é difícil prevenir, porque a lesão ela é multifatorial, né? Ela é complexa, ela é um problema multifatorial e complexo. São várias coisas interagindo em um determinado momento. Podia ser que você estivesse triste também no dia, isso vai interferir com seu lado psicológico, a gente sabe que o lado psicológico interfere nas lesões, tá? Então, assim, é possível prevenir? É possível a gente tentar desenvolver estratégias preventivas. Tem vários trabalhos que mostram que determinados tipos de estratégia preventiva diminuem a prevalência de lesões. Determinados tipos de lesões, principalmente algumas lesões mais traumáticas, né? Elas podem ser prevenidas através de educação, através de controle, né? Mas tem lesões que são muito difíceis de serem prevenidas. Outras,
a gente pode conseguir entender o fenômeno e, entendendo esse fenômeno, desenvolver estratégias para que a gente possa, pelo menos, minimizar aquelas lesões, né? Pensando nisso, né, gente, o que a gente vai observar? Esse aqui é um modelo que explica um pouco para a gente como que as lesões aparecem. É um modelo, a gente chama de modelo multifatorial de lesões no esporte. Tá? Então, o que esse modelo ele mostra para a gente? Como que eu vou poder trabalhar prevenindo uma lesão, né? Como que eu vou poder trabalhar minimizando os fatores que vão afetar a lesão? Esses fatores que podem interferir com a lesão, nós chamamos de fatores de risco. E aí nós temos, no caso desse modelo do meu WISE, ele tem um modelo em que você tem fatores de risco intrínsecos e fatores de risco extrínsecos. Então, o que significa isso? Fator de risco intrínseco é aquele risco que está no indivíduo, é o próprio indivíduo, é o corpo do indivíduo. Então, o que a gente tem aí de fator intrínseco? A força. Então, a gente sabe que determinados tipos de fraqueza muscular ou de inibição muscular podem levar a alterações nos padrões motores, alterações na maneira que o indivíduo se movimenta. Isso pode levar a sobrecargas articulares, que esse indivíduo, então, quando se expõe a uma atividade física, ele pode, a um determinado nível de carga de treinamento, ele pode, então, se machucar, tá? Então, uma fraqueza, por exemplo, como a gente citou esse exemplo, o indivíduo tem uma fraqueza dos isquiosurais. Na hora que ele vai chutar, fazer um chute no taekwondo, se ele não tem capacidade de frenagem adequada com os isquiosurais, ele pode, então, romper o músculo, né? Pela falta de força excêntrica. Um exemplo, né? Outro fator intrínseco é a flexibilidade. Então, a gente sabe que determinados tipos de limitação de ADM, limitação de flexibilidade das articulações, pode levar a algum tipo também de sobrecarga em que vá produzir um desequilíbrio biomecânico. Esse desequilíbrio biomecânico pode levar a uma sobrecarga tecidual, e essa sobrecarga tecidual pode, então, gerar uma lesão, né? Outro fator que é intrínseco, que está no corpo do indivíduo, é o que a gente chama de alinhamento anatômico, né? É como que a pessoa tem o alinhamento entre o pé, o quadril, o joelho, a coluna, né? São problemas na postura, problemas na biomecânica postural. Então, isso também pode gerar problemas. Um pé pronado, por exemplo, um pé que prona excessivamente durante a corrida, tem trabalhos aí que mostram que ele é um fator de risco, por exemplo, para aquelas tendinopatias de Aquiles, né? Porque você começa a criar uma força excessiva sobre o tendão de Aquiles, tá? Então, é um fator de risco alinhamento anatômico, é o indivíduo que tem o pé totalmente caído, né? Durante a fase da propulsão, o pé dele está caindo para dentro. Então, isso é um fator de risco anatômico, né? O indivíduo tem, por exemplo, uma perna mais curta que a outra, vão ser criadas sobrecargas. Quer dizer que as sobrecargas vão levar à lesão. Mas é um fator de risco. O fator de risco é igual, por exemplo, se a gente for pensar no coração, que é uma coisa mais estudada, né? Pessoas que têm problemas, por exemplo, de hipertensão, colesterol alto, né? Essas são riscos, fatores de risco para infarto. Do mesmo jeito, quem tem um alinhamento anatômico inadequado tem um fator de risco para uma lesão, como, por exemplo, essa lesão do pé que eu expliquei para vocês, né? Outros fatores são os fatores psicológicos. Então, a gente sabe que estresse, tensão, ansiedade, isso gera alterações fisiológicas. Isso gera alteração no sono, isso gera alteração na produção de hormônios, né? Então, tudo isso vai influenciar no processo de surgimento de uma lesão. Está dentro aí do critério que a gente usa como fator de risco. A gente sabe que o indivíduo estressado, o indivíduo que está com um grau alto de ativação estressante, ele tem uma perda da capacidade de visual, de observação, de detectar o espaço. Isso pode fazer com que ele torça o pé, por exemplo, né? Então, a gente vê que existem aí realmente vários tipos de fatores que podem influenciar, inclusive fatores psicológicos, influenciando até mesmo o sono. A gente sabe que o sono também é um fator intrínseco muito importante, gerador de várias lesões. Indivíduo que dorme mal, ele tem alteração na produção de hormônios, ele aumenta a produção de cortisol, ele aumenta a produção de catecolaminas, adrenalina, ele diminui a produção de testosterona, diminui a produção de hormônio do crescimento. São hormônios importantes na recuperação muscular, tá? Então, o sono também é um fator intrínseco muito importante.
Fatores nutricionais, às vezes a pessoa tem deficiência de alguma vitamina, deficiência de cálcio, deficiência de vitamina C, deficiência no colágeno, né, na produção de colágeno. Isso pode estar relacionado à nutrição desse indivíduo. O somatotipo, que é aquela constituição do indivíduo, né, o meso-ecto-endomorfo. A idade, a gente sabe que tem idades que acontecem somente em jovens, como o Mesoesgute Later, que vocês me deram exemplo aí, é uma lesão que só acontece em jovens, enquanto que outras patologias têm maior prevalência em idosos, né? O processo de osteoartrite, lesões nas cartilagens, lesões degenerativas do menisco, artroses, são doenças que acontecem mais no idoso, porque ele já expôs o corpo dele a uma carga mais intensa com o passar dos anos. E o sexo, ele não é o sexo, ele é o gênero do indivíduo, é importante também no surgimento de lesões. Tem lesões que acontecem mais nas mulheres, por exemplo, lesões no ligamento do joelho, ligamento cruzado anterior. É uma lesão que acontece mais na mulher por causa, em certas situações, da forma da pelve da mulher, que é um pouco mais larga do que a do homem. Isso, então, já tende a ter um certo grau de valgismo, né, do joelho fazer aquele X. Isso pode predispor a lesões ligamentares. Então, isso, pessoal, seriam fatores que estão no corpo do indivíduo, seriam fatores intrínsecos, estão dentro do corpo do indivíduo. Esses fatores predispõem o atleta à lesão, não quer dizer que ele vai ter a lesão, ele vai ter uma predisposição a ter a lesão. Esses fatores intrínsecos, quando eles são expostos a fatores extrínsecos, que estão fora do corpo do indivíduo, e aí tem as condições ambientais, o calor excessivo, o frio, né, pode gerar lesões. Regras do jogo, tem esportes que você não pode nem encostar no companheiro que você tem falta. Tem esportes que você pode já ter um contato físico maior. O uso de calçados e equipamentos adequados. Então, no tênis, uma raquete muito pesada, uma raquete com gripe muito fino, tudo isso pode, com encordoamento mais duro, isso tudo pode gerar uma sobrecarga e levar a uma lesão. A superfície do jogo, né? Se o terreno está irregular, se tem buracos, isso então é um fator também que pode gerar problema. E o fator principal, gente, em relação ao surgimento de lesões, é o que a gente chama de fator do treinamento, né? É como que as cargas são impostas ao corpo do indivíduo. Por isso é que é importante a gente entender um pouco sobre as lesões, porque essa distribuição da carga, a periodização do treinamento é de responsabilidade do profissional de educação física. A distribuição das cargas, o acompanhamento da distribuição dessas cargas, né? A recuperação desses atletas, isso é feito muito pela preparação física. Então, a lesão, ela tem aí um componente biomecânico, ela tem um componente psicológico, de nutrição, e tem também um componente de distribuição de carga e de recuperação dessa carga. Então, é muito importante que a gente tenha essa ideia que o treinador, o preparador físico, ele tem uma importância fundamental na prevenção de lesões. Por que ele tem essa importância fundamental? É porque ele que distribui, ele que coordena o treinamento desse indivíduo. Se o indivíduo distribui uma carga inadequada, se ele não recupera, se ele não acompanha esse atleta durante o treino dele, ele pode predispor esse atleta a uma lesão. Então, tem autores que falam que o maior fator de risco para o surgimento de uma lesão é o treinamento, é a carga de treinamento, a distribuição da carga de treinamento. Daí a importância da gente conhecer um pouco sobre esses fatores e entender que a carga de treinamento é fundamental para a prevenção de lesões. Tá? Então, esses fatores extrínsecos sozinhos também não geram lesões. Então, tornam o indivíduo susceptível à lesão. Da interação dos fatores intrínsecos com os fatores extrínsecos, vem um evento incitante, que é aquilo que você acha que foi o fator que você teve a lesão. Por exemplo, no Taekwondo, foi o chute que você deu. Eu dei um chute e daí eu machuquei. Só que esse chute não foi o fator preponderante. Existiam coisas atrás ali, ó, que poderiam ser analisadas, que poderiam ser observadas, que poderiam levar à lesão. Então, você lembra só do evento incitante, mas você não lembra se você estava cansada, se você teve um treinamento extenuante na semana anterior, né? Se você estava com um tatame com um buraco, se você estava com um equipamento adequado, se a roupa não estava boa, se o ambiente estava quente, né? Você não sabe como é que estava isso, você não lembra disso. Você lembra que machucou, que deu um chute que machucou, né?
você não lembra como é que estava a sua força, você não sabe como é que estava a sua força, como é que você estava, né, em outros fatores intrínsecos. Mas você lembra que deu o chute e que rompeu o músculo. Então, para que a gente possa prevenir a lesão, gente, a gente não pode olhar só para o evento excitante. Porque senão fica difícil, como é que eu vou evitar de dar um chute no taekwondo? Não tem jeito, né? Mas eu posso analisar os fatores, todos os fatores, e posso, em cima disso aqui, trabalhar uma estratégia que vá prevenir essa lesão, que vai impedir essa lesão de acontecer, tá? Então, isso é importante a gente entender esse modelo multifatorial, tá? Então, da interação dos fatores intrínsecos com os fatores extrínsecos, em determinado momento, tem um evento incitante que leva o atleta à lesão, tá? A lesão nunca é isolada, ela tem um passado, ela tem uma história, e isso é muito importante. Um dos fatores, por exemplo, mais importantes, talvez o único que tem uma evidência científica muito boa em relação à corrida, são as lesões prévias. Se você pensar, o atleta que corre, que já teve uma lesão, a possibilidade dele ter uma nova lesão é muito grande, tá? Então, isso é interessante também, a gente fazer os vários tipos de prevenção que existem. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Dúvidas sobre esse modelo, pessoal? Tranquilo? Sem dúvida? Tranquilo. Muito bem. Então, esse é um modelo, né, de 1993. E ele foi atualizado. Professor, desculpa, eu tenho uma dúvida. Pois não. Esses fatores, tipo assim, você está considerando que eles são importantes apenas antes da lesão, para prevenir ou também para recuperação? Esses aqui, eles são importantes no início, né, porque a gente tem três tipos de prevenção. Quando a gente fala de prevenção, tem a prevenção primária, a secundária e a terciária. A prevenção primária seria detectar esses fatores de risco. Você vê, igual a gente viu ali, né? Aí isso é a prevenção primária, para o atleta não se machucar, tá? A partir do momento que o atleta se machucou, aí a gente já entra na prevenção secundária. Uma das formas de prevenir melhor secundariamente é a gente esgotar a lesão, recuperar completamente a lesão, entendeu? Fazer com que o atleta tenha realmente um processo de recuperação completa. E aí entra essa análise desses fatores, principalmente dos fatores intrínsecos, né, e dos extrínsecos também, ela entra com grande importância para a gente, né, porque vai prevenir, você pode desenvolver estratégias para que o atleta não volte a machucar. Então, tanto de maneira primária quanto de maneira secundária, é importante a gente entender esse modelo e detectar esses fatores de risco. Entendido? Entendi. É porque eu fiquei pensando muito, eu sou da psicologia, né? Ótimo. Você vê Aí, os aí estão muito intrínsecos nisso aí, né? Estresse, sim, ansiedade, depressão. fiquei pensando, tipo assim, depois que o atleta já teve a lesão, para ele também poder se recuperar. Exatamente. Aí tem o fator psicológico também, né? A motivação, ativação, né? Tem várias coisas desenvolvidas dentro da psicologia do esporte, né? Para que o atleta se motive, para que ele tenha... Porque geralmente um atleta, quando ele se machuca, ele vai lá embaixo, né? Ele fica deprimido, ele fica com a capacidade funcional dele diminuída. Isso para um atleta é péssimo, né? Daí a importância também do trabalho do psicólogo do esporte, né? Que vai trabalhar com técnicas de motivação, com técnicas para que o atleta fale um pouco dos problemas dele, o que ele está sentindo. Isso aí também é fundamental para a recuperação, né? A reabilitação não é só física, né? Ela o corpo da gente não é só físico, o emocional tem muita importância nisso. Então, às vezes, ele consegue expor o que ele está sentindo, se ele fala como que ele vai, o que ele está sentindo na reabilitação com a pessoa, isso aí, para ele, é nota 10. E também você consegue desenvolver no atleta automotivação, né? E a confiança que ele vai se recuperar, que ele tem capacidade de recuperar. Então, o psicológico é fundamental, né? A importância psicológica, tanto no nível preventivo, né? Detecção dos fatores de estresse, nível de estresse, de pessoa que treina de overtraining, né? Tudo isso é importantíssimo, porque muitas vezes as lesões aparecem por overtraining. A pessoa está treinando não só por falta de treino, mas também pelo excesso de treino. Então, a psicologia do esporte ela tem aí uma importância muito grande dentro dessa prevenção, né, dessas lesões, certo? Tanto nisso Beleza. quanto na própria sensação de dor, né? Que a dor, ela nem sempre dor
está relacionado à lesão? Às vezes o atleta tem a dor, ele não tem lesão. Não necessariamente você tem que ter lesão para você ter dor. Às vezes o atleta tem dor. Dor é uma interpretação do cérebro, que sofre influência dos fatores psicológicos. Então, Com certeza. Oi? Com certeza, a gente vê muito isso, né? Exatamente. Então, aí você pode entender que nem sempre há necessidade de uma lesão tecidual para o indivíduo ter dor. Então, às vezes o cara está estressado, está tenso, nervoso, e a maneira dele se manifestar é através de dor, né? Então, aí entra a parte importantíssima do psicólogo do esporte, tá? E aqui, gente, tranquilo aí, Júlia? Tranquilo, valeu, tá? Jóia. E aí, pessoal, esse é um modelo também interessante, que é um modelo um pouco mais atual, 2017, é o modelo do Gabbett, tá? Então, o que ele mostra para a gente? Mais ou menos aquele modelo multifatorial, mas com outras importantes coisas, né? Por exemplo, nós temos os fatores de risco intrínsecos, são aqueles que a gente já tinha visto, né? Aqui ele coloca lesões prévias, que são muito importantes, as lesões que o atleta já teve. Isso é muito importante, é um grande fator. Qual lesão que o atleta já teve no passado? Isso está dentro também do corpo dele. Existem aqui, no caso do modelo do Gabbett, fatores modificáveis, que são, por exemplo, capacidade aeróbica, a força, o controle neuromuscular, né? Então, você consegue desenvolver isso com o seu atleta. A resiliência dos tecidos, a capacidade dos tecidos de absorverem carga. Isso também é uma coisa que a gente consegue desenvolver através do treinamento. Então, você trabalha de força, um trabalho de flexibilidade, um trabalho de coordenação intra e intermuscular. Você consegue, com isso, desenvolver capacidades que podem diminuir esses fatores de risco do indivíduo, né? E agora, existem fatores, segundo o Gabbett, que são não modificáveis, como a idade, o gênero, a anatomia, né? O alinhamento anatômico, aquelas coisas que a gente viu. Então, esses fatores são fatores que ele considera como os fatores de risco intrínsecos, que vão predispor o atleta à lesão, tá? E aí você vai ter, segundo o Gabbett, os efeitos positivos do treinamento, que é a melhoria do fitness, que ele considera aqui, a melhoria da condição física geral do atleta. Então, nós conseguimos, através do treinamento, melhorar esses fatores modificáveis, diminuir a possibilidade desses fatores modificáveis atuarem, tá? E eu tenho efeitos negativos do treinamento, que ele chamou aqui de fadiga. Então, quando ele está falando de fadiga, são uma série de coisas, incluindo as questões psicológicas também, tá? Então, esses fatores, né, negativos, eles podem também interferir nos fatores modificáveis. Eu posso ter menor controle neuromuscular, você pode ter um estiramento muscular, por exemplo, por estar com o seu músculo da posterior da perna fatigado, ele está cansado, já treinou muito. E isso, então, é um fator negativo do treinamento. Ao mesmo tempo, eu posso ter fatores o quê? Positivos do treinamento, né? E aí, o que vai acontecer? À medida que eu, então, aplique a carga, né, a carga que continua sendo um fator muito importante, né, essa carga, ela pode tornar o atleta susceptível à lesão, né, e aqui entram fatores humanos, o uso do equipamento, seria um pouco daqueles fatores extrínsecos que a gente viu, né, ele coloca como aplicação da sobrecarga. Aí pode acontecer duas coisas. Quando você pega um atleta, soma todos os fatores positivos, fatores negativos, a condição física, a fadiga, o condicionamento, o alinhamento, você aplica uma carga nesse atleta, duas coisas podem acontecer. Ele não ter lesão e ele vai se adaptar, né? Tendo ganhos negativos ou positivos, e ele então vai ter uma modificação da condição física dele. O que a gente quer é que ele melhore essa condição física dele, que a gente quer que ele crie mais condição física, aumente a resiliência dos tecidos, melhore o controle neuromuscular, sem que ele machuque. Então, ótimo, apliquei uma carga adequada. À medida, então, que eu tenho um evento incitante com sobrecarga tecidual, colisões, quedas, né, efeitos agudos de não contato, isso pode levar a uma lesão, pode acontecer desse atleta reabilitar, passar por um processo de reabilitação, e ele então volta a praticar, a ter fatores intrínsecos, aquele fator intrínseco aqui fatores que são as lesões anteriores, porque já teve aqui uma lesão.
né? E ou então ele não vai conseguir se recuperar, ele vai ser removido da sua participação, tá? Então, isso é um modelo que explica, né, como que a lesão acontece, um pouco mais elaborado, um pouco mais atual, mostrando também a importância da gente melhorar a condição física dos nossos atletas, da gente não levar os atletas à fadiga extrema, da gente aplicar as cargas de maneira correta, da gente reabilitar adequadamente os atletas, né, da gente trabalhar de maneira preventiva, modificando aqui os fatores que são modificáveis, como a capacidade aeróbica, o controle neuromuscular, a resiliência, a rigidez e a capacidade de absorver carga dos tecidos, né? Então, isso é muito importante para a gente poder prevenir uma lesão, né? Também evitarmos que o indivíduo entre em fadiga, né? Aqueles treinamentos extenuantes, em que o atleta não tem recuperação adequada, que as cargas não são totalmente recuperadas. E hoje a gente consegue, né, observar essa questão da carga intrínseca e a carga extrínseca, né? A carga intrínseca é como que o corpo absorve, né, essa carga extrínseca que você passa para ele. Duas pessoas podem ter a mesma carga extrínseca e não terem uma boa capacidade de absorver a carga intrínseca dentro do corpo dela, né? Então, isso é importantíssimo aí da gente entender, da gente conhecer, para que a gente possa entender como que surge uma lesão e também para que a gente possa desenvolver estratégias de prevenção, né? Então, as estratégias de prevenção, elas baseiam-se basicamente em, primeiro, tentar melhorar os fatores modificáveis, melhorar a condição aeróbica, melhorar a capacidade de absorver carga, melhorar o controle neuromuscular, melhorar a resiliência, a capacidade de absorção de carga dos tecidos, melhorar dentro do possível o alinhamento anatômico. Tem coisas que podem ser melhoradas dentro do alinhamento anatômico, outras não, né? Então, aí a gente tem que entender e tentar desenvolver toda uma análise preventiva, para que a gente possa, então, aí, trabalhar de maneira muito inicial na prevenção de lesões. Isso é importante. A gente trabalhar de maneira em fazer um screening com os atletas, para que a gente possa detectar esses fatores de risco de maneira preventiva e, em cima disso, intervir para tentar modificar os fatores intrínsecos e melhorar a capacidade dos tecidos absorverem carga. E também entender que grande parte das lesões surgem devido aos problemas relacionados à aplicação da carga. Então, no caso específico de atletas, trabalharmos com a melhor distribuição das cargas, tornar o atleta um atleta que se recupere da carga de treinamento de maneira adequada, né? E isso existem, hoje em dia, dentro da fisiologia do exercício, existem recursos para a gente avaliar os níveis de creatina, né? De creatinina, que são capacidades que a gente tem de detectar as lesões do músculo, né? A capacidade que o músculo está lesado, né? Então, existem vários controles aí do sono, né, que podem ser feitos para a gente poder entender como que o nosso atleta está, como que ele está em nível de fadiga, em nível de recuperação, inclusive também questionários psicológicos que vão detectar se o atleta está em overtraining, né? Se ele tá, uma das grandes causas de lesão é o excesso de treinamento. E existem mecanismos para a gente ver os graus de estresse, de ansiedade, de automotivação dos atletas. Então, tudo isso pode ser medido, né? E, com isso, a gente conseguir desenvolver uma estratégia que vá minimizar essas lesões. Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. E aí, pessoal, aqui, esse modelo, então, é o modelo do Gabbett, modelo mais atualizado aí, bem interessante, tá? Então, quando a gente fala de prevenção, a gente tem essas três partes. Prevenção primária é a detecção dos fatores de risco. É aquilo que eu falei com vocês. A gente ter a capacidade de detectar os fatores de risco. O que é o fator que está gerando o problema? Antes que a lesão aconteça, né? Aqui nós estamos trabalhando, então, antes do aparecimento da lesão. Se isso não deu certo, se essa prevenção primária falhou, se o indivíduo, então, teve uma lesão, a gente começa, então, com a prevenção secundária. Prevenção secundária, ela objetiva a reabilitação completa da lesão. Então, tem horas que a gente consegue reabilitar completamente aquele atleta, para ele ter um nível
funcional e tecidual anterior ao que ele tinha da lesão. Então, esse é um bom caminho também. Várias lesões acontecem, várias lesões elas vão piorar, que o atleta não se recupera com o tempo adequado, ele não se recupera de maneira adequada. Então, ele volta a jogar, às vezes por cobrança do técnico, do próprio clube, ou até dele mesmo, que se ele para de jogar, muitas vezes ele perde a posição, ele tem ali um fator financeiro também influenciando, né? Então, esse indivíduo ele vai, às vezes, voltar para o esporte, ou mesmo nem passar por um processo de recuperação adequado. Daí, ele vai ter uma possibilidade bem maior de ter uma nova lesão. Então, é importante que o tecido lesado, ele se recupere de maneira adequada, né? Que exista uma cicatrização adequada da estrutura articular desse indivíduo, tá? Isso, então, surge através de uma reabilitação adequada, prevenção secundária. E existem lesões que não são possíveis de serem reabilitadas de maneira completa. Se você lesou um ligamento, o ligamento lesou, ele não volta, ele perdeu a sua capacidade elástica, ele não consegue voltar a funcionar adequadamente. E aí a gente, então, tem que trabalhar a reabilitação terciária, que é a adaptação do atleta às sequelas daquela lesão. Aí você tem que tentar adaptar dentro do que for possível para aquele atleta, para que ele possa usar um implemento que vai proteger aquela região, para que ele consiga fazer um trabalho preventivo fora do treino normal, uma musculação, um treinamento de flexibilidade, alguma coisa que possa, um treinamento neuromuscular adequado, que vá desenvolver nele capacidades de recuperação muscular, né? Então, aí a gente tem várias estratégias para que a gente possa desenvolver isso que a gente chamaria de a prevenção terciária, que é adaptar o atleta às sequelas daquela lesão que ele sofreu, né? E dentro desse conjunto aí a gente tem equilíbrios, né, de força, de flexibilidade, diminuir os graus de fadiga. O aquecimento muscular, ele é comprovadamente um fator importante aí de prevenção de lesões, né? E aí a gente vê o treino de força, a diminuição da fadiga, né? A flexibilidade, gente, ela é um tema bastante controverso em relação à prevenção de lesões. A gente sabe que o treinamento de flexibilidade a curto prazo, as adaptações agudas do treinamento de flexibilidade, elas não têm aí uma evidência muito grande de que diminua a prevalência de lesões. Já o treinamento crônico, se você trabalha de maneira crônica, alguns trabalhos mostram que pode haver uma pequena redução na predisposição a determinados tipos de lesão, tá? Então, são fatores aí que a gente tem que entender qual é o tipo de treinamento que está acontecendo de flexibilidade. Se você alonga hoje, agora, para praticar um esporte, com o sentido de que você está prevenindo uma lesão, isso a literatura não mostra para a gente que isso seja verdade, tá? Então, é da interação desses fatores, por isso que os modelos, né, gente, de lesão, eles são como o nosso corpo, ele é um processo complexo, né? Nós temos um fator muito importante, a complexidade do sistema, né? Nosso sistema não é simplesmente como uma máquina, não adianta trocar a peça e colocar a peça nova, né? Nós temos uma coisa que é muito importante, né, em relação à prevenção de lesões, em relação à diferença do ser humano para uma máquina, que é o nosso córtex cerebral, né? Que é a parte realmente psicológica, e como a Júlia trabalha com isso, né? Nós temos aí uma importância muito grande do córtex cerebral. Várias lesões, vários processos, principalmente de dor, são processos em que a gente tem interpretação do cérebro, né? Então, não é simplesmente mecânico, o processo ele é muito complexo, porque envolve o ser humano. O ser humano não tem só o lado mecânico, postural. O ser humano tem o fator mental. O fator mental ele é fundamental tanto na prevenção, quanto na reabilitação, quanto no surgimento de uma lesão, tá? É por isso que nem sempre as medidas objetivas, elas têm um valor para a gente em relação à prevenção de lesão, porque sempre tem o lado subjetivo, que é o lado psicológico, tá? Então, é muito importante a gente entender esses recursos, a gente entender como que funciona a dor, porque é muito complexo, não é tão matemático assim, envolve uma interpretação emocional que é fundamental da gente entender. E aqui tem alguns implementos que podem ser usados no caso da prevenção terciária. O bracing, por exemplo, que é esse aparelho que protege o joelho, no caso
de lesões de ligamento cruzado anterior pode ser uma coisa utilizada para prevenir lesões, né? O bracing. E aí, pessoal, toda vez que nós temos uma lesão, você tem esse processo que a gente chama de processo da inflamação, né? Então, o que acontece? Você teve um trauma, você teve uma lesão primária nos tecidos, houve a presença de sangue nos tecidos, né? Então, isso vai produzir a liberação de várias substâncias químicas que vão produzir uma resposta secundária àquela lesão, que é, então, o edema, o extravasamento de líquido, o calor, o rubor, né? Vai ficar inchado a região, vai ter dor, vai ter espasmo. Esse processo inicial aí de lesão dos tecidos é um processo que a gente chama de inflamação. Então, o que é inflamação? Inflamação é o processo que decorre da lesão tecidual. Então, sempre que você tem uma lesão das suas fibras musculares, por exemplo, você pode, então, ter o extravasamento de sangue, pode ter a ruptura das células que liberam no interior ali do intestino substâncias químicas que vão desencadear um processo em cascata que é chamado de inflamação, que tem como características básicas a inflamação, a dor, o rubor, que é a região fica vermelha, porque aumenta a quantidade de fluxo sanguíneo, a dor, né, calor e tumefação, fica inchado a região, né? Isso é uma resposta, gente, boa do corpo, é a resposta chamada de resposta inflamatória. É a primeira fase de recuperação de uma lesão tecidual, é a inflamação. A inflamação, ela é importante de acontecer, porque através dela vão migrar células ali para a região para poder reparar aquela lesão, para já começar a fase 2 de uma lesão, que é a fase de reparo. Essa dor, então, inicial que a gente tem, esse espasmo muscular, ele é consequência da lesão tecidual, da lesão dos tecidos, que produz uma resposta de regeneração desses tecidos, que a gente chama de inflamação. Então, a primeira fase de uma lesão é a inflamação, tá? Isso no caso de lesões agudas, né? As lesões crônicas já têm outro tipo de processo, mas as lesões agudas, elas têm aí sim essa característica. Então, o que a gente chamaria de lesões agudas? Você tem lesões agudas, você tem estiramentos, você tem sinônimo que a gente chama de distensões musculares, você tem as entorses, quando a pessoa torce o tornozelo, quando ela torce o joelho e ela lesa os ligamentos, isso a gente chama de uma lesão traumática, né? Então, chamadas, então, de fraturas. O indivíduo, então, quando tem uma fratura, isso é uma lesão aguda. Vai ter esse processo inflamatório. Então, a gente chama de entorse quando envolve ligamentos. A gente chama de fraturas quando envolvem ossos. E a gente chama de estiramentos quando envolvem os músculos. Então, todas essas lesões são lesões que a gente chama de lesões agudas e traumáticas. A gente tem também lesões, no caso de fraturas por estresse, que acontecem devido a microtraumas, né? Mas o mais comum das fraturas são fraturas realmente por impactação, com grandes energias acontecendo ali em cima do osso. Então, essa inicial aqui a gente chama, então, de resposta inflamatória, né? Depois, essa lesão, a fase inflamatória, ela dura em torno aí de 3 a 5 dias, né? E depois dessa fase aguda, a gente vai, então, ter uma fase de reparação tecidual. Começa, né, concomitantemente, a produção de cicatriz para aquela lesão, para que haja uma cicatrização daquela lesão. Então, começa a fase de reparação dos tecidos. Isso pode levar a uma atrofia da musculatura, o indivíduo, então, vai, né, iniciar um processo de reabilitação. Se essa reabilitação for inadequada, com tempo menor do que o necessário para recuperar a lesão, e ele retornar à atividade, ele tem um grande risco de nova lesão. Então, ele pode ter um novo trauma que só vai agravando e atrapalhando o desenvolvimento desse indivíduo. Pode acontecer também de haver uma reabilitação adequada, ótima, com retorno e um risco menor de um novo trauma. Então, esse aqui seria um modelo, né, gente, que explica aí como que seria uma lesão traumática, né? Uma lesão causada por um extravasamento de sangue, por uma lesão no músculo, tá? Nesses casos, a gente tem aí o que a gente chama de protocolo Price, né? Que é proteção, repouso, né?
o gelo, a compressão e elevação, tá? Protocolo Price, tá? E muitas vezes evoluindo aí, né, para outros tipos de conduta, à medida que o indivíduo for melhorando o machucado. Mas, a princípio, a gente tem esse protocolo Price aí, que é o inicial aí de uma lesão traumática como essa, tá? Professor, você vai chegar a explicar, por exemplo, porque, como você falou, né, tem a inflamação, concentração de fluxo sanguíneo no local. E por que, eu nunca entendi isso, então, por que para recuperação ele é recomendado tanto o gelo quanto a elevação, se você está meio que retirando o fluxo sanguíneo do local? Porque na realidade o gelo, ele vai interferir mais na dor, né? O gelo tem um efeito mais analgésico, entendeu? Então o gelo, no caso aí, não seria tanto para diminuir esse edema, seria mais no sentido de modular o edema, porque o edema também, quando ele é muito grande, quando você tem muito aquecimento, quando você tem muito fluxo sanguíneo, você pode também ter uma resposta inflamatória muito grande. E essa resposta inflamatória grande pode aumentar o nível de hipóxia tecidual. Então, o interessante é você modular. O gelo, ele modula um pouco, ele diminui um pouco a temperatura e ele também vai ter um efeito importante, que é o efeito analgésico, o efeito de retirar um pouco a sensação de dor que naquele momento o indivíduo está atuando. Entendi. E a elevação também para diminuir o edema? Porque você já torceu o tornozelo, o pé ficou uma bola, né? Então, aquilo pode, obviamente, aquilo é a resposta natural do organismo. É interessante você ter aquilo, porque aquilo é o início da recuperação. Só que aquilo, quando é feito de maneira muito intensa, ele pode acabar sendo também um fator que vai alimentar o processo de hipóxia tecidual. Então, você diminui o edema, você colocar gelo no efeito analgésico, e são efeitos importantes para minimizar um pouco o efeito do anti-inflamatório ali, do efeito lesivo que a inflamação vai produzir. Certo? Entendi. A inflamação excessiva, ela não é boa. Ela vai gerar uma resposta também de recuperação excessiva. Então, é interessante a gente modular essa resposta, né? Modular externamente. Não modular quimicamente, porque às vezes o indivíduo toma anti-inflamatório. O anti-inflamatório, ele corta essa cadeia de eventos quimicamente. Ele bloqueia as enzimas que fazem a inflamação. Aí, nesse caso, não é tão interessante, você está cortando a inflamação. Com o gelo, você está modulando os efeitos que são os efeitos danosos da inflamação. Entendeu? Entendi. Você falou da hipóxia, né? Teria algum outro efeito negativo do excesso de inflamação? Mas é a hipóxia tecidual e o acúmulo ali de ácido lático, né? Que vão ser substâncias que vão agredir ali. O aumento do metabolismo pode produzir ácido lático, são substâncias que vão agredir ali as terminações nervosas de dor e gerar incômodo para o indivíduo. Entendi. Seria esse efeito analgésico, efeito de diminuir ou modular os efeitos da inflamação, que é diferente de tomar um anti-inflamatório. O anti-inflamatório não é bom, porque você está cortando a resposta natural do corpo. Entendi. Quimicamente, né? Aqui não. Aqui a gente não está tendo nada químico interno. A gente está simplesmente modulando e mobilizando, porque você pode, através do movimento, você pode estar aumentando o grau de lesão dos tecidos, né? E aí, colocando gelo, repousando um pouco a articulação, né? Para modular os efeitos do processo inflamatório. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Muito bem. Professor, falando nessa questão do gelo, por que é realizada muitas vezes o revezamento entre a bolsa de gelo e a bolsa de água quente, por exemplo? Não, isso hoje em dia não usa muito mais, não, sabe? Mais é o gelo mesmo. E tem gente até questionando o gelo também, mas esse contraste, essa coisa de contraste, põe na água quente, põe na água fria, ninguém usa mais, não. Porque justamente se você coloca na água quente, você vai estar aumentando o processo de fluxo sanguíneo, né? Então, antigamente era usado para você produzir como se fosse uma massagem, né? Calor e frio para ficar massageando o tecido. Mas aí não tem evidência que seja melhor do que simplesmente o gelo, não. Tá? Entendi. Obrigada. Nada.
Tranquilo aí, pessoal? Então, a resposta inflamatória, né, a resposta tecidual ao trauma, ela passa por essas 3 etapas. Primeiro, fase inflamatória, em que há uma exuberância de tecido, exuberância de fluxo sanguíneo, exuberância de metabolismo, que é o início da recuperação. Depois, né, obviamente isso é didático, né, gente? As coisas acontecem conjuntamente. Depois você passa por uma fase de maturação, em que a gente vai amadurecer aquela cicatriz, né, que foi depositada, o músculo que foi novo, os miotúbulos novos, o tecido do colágeno que vai sendo depositado. Essa fase de reparação tecidual. Depois tem que ter uma fase de maturação, em que o tecido vai ser fortalecido novamente. O tecido vai ter capacidade de absorver força, porque no início ele é um tecido imaturo, é um tecido que não tem a capacidade ainda de receber tanta carga. Então, nós temos a fase inicial, fase inflamatória, depois a fase de reparação tecidual e a fase de maturação. Então, isso didaticamente, 0 a 5 dias fase inflamatória, de 5 a 21 dias fase de reparação, de proliferação, e a fase de maturação acima de 21 dias, dependendo da lesão, dependendo do grau da lesão, da quantidade de fibras que foi rompida, né? Então, isso é uma coisa para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo lá dentro de um músculo ou de um tendão, né, quando ele foi lesado, certo? Então, nós temos essa evolução aí dessas cargas. A fase de reparação, né, é a substituição do tecido original por um tecido cicatricial. E a regeneração é a colocação do tipo de tecido original, né? Reparar o tecido é emendar ele. E regenerar é exatamente produzir um tecido original com a mesma capacidade de força. Muitas vezes, quando você não tem bom tempo para recuperar a lesão, o organismo, em vez de reparar a lesão, ele pode acabar regenerando, ou o indivíduo não regenera a lesão, ele pode acabar reparando essa lesão, e reparar não é tão bom quanto regenerar, né? Regenerar, você tem exatamente o tecido original, o tecido que foi depositado de maneira correta e com o tempo correto para ser depositado, né? Então, aí, é importante que a gente tente sempre produzir tempo adequado de recuperação. Tem lesões que não adianta a gente querer acelerar, porque não há uma maneira do corpo acelerar a recuperação. Tem lesões que tem que ter o tempo dela mesmo, porque é o tempo biológico da reparação ou da regeneração adequada dos tecidos, tá? Isso é muito importante. E a fase de maturação é a reorganização do tecido fibroso formado com introdução de estresse físico, produção de aumento da capacidade de força tênsil, né, para reorganizar aquele tecido neoformado. E a restauração da integridade ao estágio anterior ao da lesão é altamente variável em tempo e resultados e permanece uma das maiores áreas de pesquisa da medicina esportiva. Então, como voltar esse atleta, como fazer os trabalhos, como desenvolver as estratégias de retorno ao esporte, é uma área muito estudada e que é muito difícil porque, como eu falei com vocês, não é simplesmente uma questão mecânica. Envolve a interpretação do cérebro, envolve a emoção, envolve o pensamento, envolve vários outros fatores que tornam o processo muito complexo, como é o processo do corpo humano. O corpo humano não é só mecânica, né? Não é só reparação tecidual. Tem envolvimento da questão mental, tá? Beleza, então, pessoal. Vamos parar por aqui hoje, senão a aula fica muito grande, tá? E próxima aula a gente continua, aí nós vamos falar sobre as lesões na coluna vertebral. O Carneiro, só uma dúvida. Você falou que você disponibiliza as aulas lá no seu canal no YouTube. A última aula tá lá também? A primeira aula? Eu acho que sim, eu vou olhar aqui para você, senão eu coloco lá. Essa de hoje com certeza vai estar agora. Tá, beleza. Muito obrigado. Valeu, querido. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Professor, como eu não vim na última aula, só para eu entender, os trabalhos são de forma individual? Não, são trabalhos em grupo, mas para você vai ficar mais difícil, né, Júlio? Porque você não tem muito contato com a turma, né? Então, de repente, Mas se quiser interagir num grupo, aí não tem problema, não. tá bom. Você conhece a turma? Conhece o pessoal? Não.
Acho que conheço uma outra pessoa